Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um treinamento ao vivo, hoje com a participação da VEG. Hoje quem vai dar o treinamento é o Gustavo Roberto, que é da representação VEG Limeira. Então, muito boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Dimensional pela oportunidade da gente estar tratando esse tema aí de super relevância e bastante comentado aí no cenário mundial. Queria agradecer a todo mundo que está presente aí me ouvindo hoje. Meu nome é Gustavo Roberto, eu trabalho na representação da VEG Limeira e eu venho atuando nas ramo das renováveis aí, principalmente com energia solar há mais ou menos uns 7 anos. Trabalhei fora do Brasil também um pouco com venda de energia solar. E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje nada mais é do que um mix de experiências que a gente vive aqui no nosso dia a dia na VEG com os nossos clientes, né? Que a gente ouve do mercado e o que a gente quer passar para vocês. Tá? Então, a VEG hoje ela possui um centro de negócios de transição energética. Tamanha é a grandeza desse tema dentro da indústria hoje. Então, antes da gente começar, queria passar um vídeo rápido aqui para vocês, para a gente entender a dimensão que está esse negócio no mundo hoje. Nossa sociedade vive hoje em um cenário de urgência climática. A temperatura da Terra já atingiu um aumento de 1 grau Celsius em relação a níveis pré-industriais. E isso nos leva a graves impactos na biodiversidade, água, oceanos, produção de alimentos e eventos naturais extremos. A Conferência de Clima da ONU, em dezembro de 2015, reuniu 195 países para finalizar o primeiro acordo realmente global para frear as emissões de gases do efeito estufa e lidar com os impactos da mudança climática. Um dos objetivos acordados foi de manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus Celsius, buscando ainda esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. As metas apresentadas pelos países antes de Paris nos levam a cenários de aumento médio de 2,7 graus Celsius na temperatura global, níveis que podem gerar efeitos catastróficos. O acordo prevê metas para 2025 ou 2030 para a maioria dos países. Em 2018 e depois disso, a cada 5 anos, será feita uma revisão dos resultados já atingidos, das metas e de outras medidas propostas, que permite que os países aumentem sua ambição. Um movimento climático já está acontecendo no mundo e sendo liderado por diferentes atores da sociedade civil, setor privado e público, que estão atentos com demandas e ações claras de justiça climática para um futuro de baixo carbono e seguro. Precisamos que nossos líderes mundiais continuem neste caminho iniciado em Paris. Se junte a este movimento. Procure mais informações, implemente na sua vida, converse com sua família, amigos e pessoas conhecidas e peça aos tomadores de decisão de seu país para que tenhamos um futuro com qualidade de vida e segurança climática. Seja parte da solução. Então, esse aí é um vídeo explicativo, né, da situação global que a gente tem hoje e as metas que a gente precisa chegar e, logicamente, que todo mundo presente aqui já está sendo parte dessa solução, né? E, baseado nisso, a gente vê hoje como que está a matriz energética mundial, né? Eu primeiro gostaria de destacar a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. A matriz elétrica, ela compõe a matriz energética, mas a matriz energética, ela abrange, né, fora a produção de energia elétrica, toda a produção de energia. Então, aí, movimentação de carro, ônibus, caminhão, trem, navios, ela entra como parte aí da matriz energética, tá? Então, a gente pode notar aqui que a matriz energética mundial, ela é basicamente composta de substâncias como carvão mineral, petróleo e derivados e gás natural. Então, as chamadas não renováveis, né? Então, ela é uma matriz energética muito poluente, são emissores de CO2, o principal gás do efeito estufa. Quando a gente vem para uma realidade brasileira, isso é muito diferente. Então, 49,1% da nossa matriz energética ela é de fonte renovável. Então, a gente tem aqui o grande destaque para a biomassa de cana, que faz o álcool para os automóveis. Então, grande parte dos automóveis no Brasil são movidos a álcool.
e para a hidráulica, que sempre foi, né, a base da nossa matriz energética. Então, esses dois combinados aqui, mais a ascensão, né, das renováveis, a gente tem uma matriz energética muito limpa. Logicamente que a tendência disso aqui é aumentar muito mais quando a gente pega o advento do carro elétrico, né? Então, quanto mais entrada de carro elétrico a gente tiver dentro da nossa matriz, mais a gente vai ver esse número aumentando aqui. Quando a gente fala de matriz elétrica, quer dizer somente a parte que é responsável por produção de energia elétrica. Então, a gente vê aqui que o mundo ainda é muito dependente, né, do carvão mineral e do gás natural para a produção de energia elétrica, ao passo que o Brasil possui uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, né? Então, hoje, 2025, 80% da nossa matriz elétrica, composta por hídrica, solar e eólica, que são fontes que não emitem nenhum tipo de poluente na produção de energia. E quando a gente pega uma perspectiva para 2029, esse número ele aumenta para casa aí dos 86%, 87% da nossa matriz energética vai ser composta por fontes que não emitem nenhum tipo de gás carbônico, né? E quando se a gente adicionar a biomassa aqui junto, a gente passa de 90%. Isso coloca o Brasil numa posição muito favorável no cenário mundial. Tanto é que a COP30 vai ser sediada esse ano, vai ser sediada lá em Belém do Pará, aqui no Brasil, porque o Brasil é, sim, a bola da vez no cenário mundial, né? Alguns economistas falam que o Brasil está fadado a dar certo por ter essa matriz energética e uma matriz elétrica tão limpa. E aí a gente vem assim, qual é a visão da WEG dentro desse cenário, né? Então, aqui a gente traz um pouquinho do número da WEG em números, né? Então, uma receita líquida ano passado de 38 bilhões, o valor de mercado da WEG superou os 200 bilhões, que trouxe a WEG a ser a terceira empresa mais valiosa na Bolsa de Valores de São Paulo, na Ibovespa. A gente fica atrás somente da Petrobras e do Itaú nesse contexto. E aqui eu gosto de chamar atenção para um número interessante. A WEG ela possui quase 50 mil colaboradores no mundo todo e quase 5 mil desse corpo da WEG é formado por engenheiros. Então, a WEG tem 10% da sua mão de obra de trabalho formada por engenheiros. Isso mostra uma capacidade da empresa de inovação, adequação no mercado e desenvolvimento de novos produtos que são alinhados aí a essa nova tendência global. Isso é algo que a gente encontra muita sinergia com a Dimensional. Dimensional também é uma empresa muito técnica, uma empresa muito engenheirada para estar ajudando os clientes no campo, né? Então, a gente vê muita sinergia entre a WEG e a Dimensional quando a gente olha para esse corpo técnico nosso. Então, aqui eu queria passar mais um vídeo para vocês, mostrando, né, a preocupação da WEG com a transição energética e a sustentabilidade. Sabe como a WEG pensa hoje no amanhã da energia? Levando eficiência e sustentabilidade da geração à distribuição. Estamos presentes nas cidades, no campo, nas indústrias, nas casas e no dia a dia de milhões de pessoas. E fazemos isso por meio de produtos que ajudam não apenas a entregar eletricidade, mas também a impulsionar desenvolvimento. De subestações inteiras a soluções renováveis que utilizam a água, o vento, o sol e a biomassa. E é claro, sempre prezando pela maior eficiência energética, porque é na busca por um amanhã melhor que a gente coloca a nossa energia hoje. WEG. Drive and Efficiency and Sustainability. Então, como a gente pode ver, uma preocupação muito grande desde da formação da energia, desde desenvolvimento ali da energia, geração de energia, até como ela vai ser usada, né? E aí, para a gente atingir essas metas, para a gente atingir metas de sustentabilidade, logicamente que dentro da indústria a gente precisa passar por uma jornada de transição energética. A transição energética que eu vou trazer aqui para vocês hoje, ela contempla 4 pilares. E aí o primeiro pilar deles é eficiência energética, né? E o que quer dizer eficiência energética? Então, para a gente entender a eficiência energética, vamos primeiro definir o que é rendimento. Quase 70% do consumo de energia elétrica na indústria brasileira hoje, ela está alocada nos motores elétricos. E o que é um motor elétrico?
O motor elétrico ele é uma máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica. E para eu definir o rendimento do motor elétrico, eu tenho que pegar a potência mecânica que ele me entrega na ponta do eixo e ver a potência elétrica que ele consumiu para me entregar essa potência mecânica. Quando eu faço a divisão de um pelo outro, eu tenho o rendimento do motor elétrico. Eu consigo definir qual que é a eficiência do meu motor. E a eficiência do motor, com as tecnologias, elas vêm avançando ano a ano, né? Então, a gente pega ali nos anos de 1980, 1990, um motor que não possuía nem 90% de rendimento, e hoje, né, aqui a gente coloca 2022, 2021, são os anos de desenvolvimento do projeto, mas não que o produto está lançado, mas a gente tem desenvolvimentos de projeto de motores que chegam a mais de 98% de eficiência, né? Vale destacar que o Brasil é um país onde a norma exige que os motores sejam de rendimento de, no mínimo, IR3, IE3 aqui, que significa uma eficiência de 95,1%. Nos Estados Unidos, alguns países da Europa, por exemplo, eles já exigem, já é norma que os motores sejam IE4, de rendimento IE4. Né? E aonde a WEG se posiciona dentro de tudo isso? A WEG hoje já possui um motor de tecnologia de IE6, é o nosso motor de ímãs permanentes, né, acionado obrigatoriamente por inversor de frequência, o nosso W23 Sync Plus. Ele é um motor de eficiência de quase 98%, de baixo ruído, facilmente intercambiável e vida útil prolongada. Então, ele é o top do top da tecnologia mundial em eficiência do motor elétrico hoje. E aí, quando eu mostro para vocês, né, modernizar a nossa fábrica desse jeito, trazer motores mais eficientes, sempre vem aquela questão, né? Mas como que eu compro tudo isso, né? E o custo disso para mim, como que fica? Então, hoje, a WEG, juntamente à Dimensional, a gente possui um plano de troca de motores, né? Onde a Dimensional também tem, né, especialistas que vão a campo, fazem o levantamento dos motores que você possui na planta hoje, pega lá a idade do motor, quantas vezes ele foi rebobinado, e a gente consegue comprar o motor que vai ser sucateado. Então, toda a sucata, a gente consegue comprar essa sucata, a gente emite fica registrado ali um crédito de sucata, e você pode usar esse crédito de sucata para abater na duplicata na compra de um motor novo. Então, o motor novo ele sai com preço mais atrativo por conta desse crédito de sucata. Fora isso, as concessionárias de energia também premiam projetos de eficiência energética. Então, não é novidade que áreas de concessão, né, a concessionária ela é obrigatoriamente, a ANEEL tem uma lei que obriga a concessionária a fazer planos de projetos de eficiência energética. Então, a concessionária ela premia, né, tem que encontrar ali o edital direitinho, mas ela premia projetos de eficiência energética. Então, é mais um alicerce que pode ser usado aí para modernização das plantas e compra de novos motores. Mas a eficiência energética dentro de uma fábrica ela não fica restrita somente nos motores elétricos. A gente tem conjuntos de motores e redutores, onde se o motor elétrico for muito eficiente e o redutor não for muito eficiente, o conjunto ele se torna não eficiente por conta disso. Então, a gente ainda encontra, né, redutores, coroa e rosca sem fim, que possuem aí uma eficiência de 56%, contra um redutor de engrenagens helicoidais que ele possui uma eficiência de 96%. Então, eu consigo manter aquela eficiência do conjunto do motor quando eu tenho um redutor que tenha o mesmo nível de eficiência. E aqui, por último, e talvez o mais importante da eficiência energética, são a automação de sistemas. Todo processo que tem ganho com a variação de velocidade deve ser automatizado com um inversor de frequência. Aquele motor deve ser startado por um inversor de frequência. Por quê? Porque o inversor, ele vai controlar a rotação daquele motor, ele, se precisar, não vai deixar a carga chegar a 100%, e com isso o motor ele vai consumir menos energia elétrica. Então a gente tem aqui casos de torres de resfriamento. Né? Em caso de torres de resfriamento, talvez o motor ele não precise, talvez não, o motor não precisa ficar rodando a 100% da carga. Num dia que tiver mais frio, por exemplo, o motor pode trabalhar 20%, 30% da carga.
Então, o inversor de frequência ele vai fazer esse controle e a gente pode ver aqui trabalhos de economia que chegam na casa até de 70% em torres de resfriamento, 60% em filtros de mangue e assim vai. Onde no nosso dia a dia a gente vê esse trabalho de automação de sistemas aplicado? Ar-condicionado hoje. Ar-condicionado hoje ele é chamado de ar-condicionado inverter, porque ele tem um inversor de frequência dentro do ar-condicionado. Esse inversor ele fica fazendo ali, ele recebe uma leitura da temperatura e ele controla o giro do motor, ele controla a potência do motor. Às vezes o motor precisa trabalhar a 100, às vezes 80, às vezes 70, 60, e muitas vezes o ar-condicionado inverter, quando chega na temperatura setada, ele desliga. Ou seja, ali o equipamento não está mais consumindo nada de energia elétrica. Se a gente pegar também as escadas rolantes de shopping, às vezes você chega ali e não tem ninguém na escada rolante, você pode ver que ela gira bem devagarzinho. A partir do momento que ela sente uma carga, ela aumenta a velocidade. Então, aqui no dia a dia, onde a gente vê sistemas de automação, né, acionados por inversor de frequência. Bom, agora aqui uma pergunta para vocês. Digamos que eu vá fazer uma compra de um novo motor elétrico. Então, eu preciso comprar um motor elétrico de 1 cavalo, eu vou ali fazer um orçamento no mercado, então eu chego ali e vejo que o preço do motor novo ele custa R$ 1.045, eu estou fazendo, vou aplicar esse motor numa bomba, então eu fui ali na palestra do Gustavo e ele falou que toda vez que aplico um inversor na bomba, eu tenho ganho de economia de energia, mas eu fui cotar um inversor, o inversor de 1 cavalo está custando R$ 1.000 também. E um amigo meu me ligou, falou, cara, tem um motor usado aqui, ele foi rebobinado só uma vez, tem ali 7, 8 anos, dá para usar mais um tempão, faço ele pela metade do preço de um motor novo, por R$ 60. Aí, obviamente, que uma grande maioria de pessoas optariam pelo motor usado pelo menor investimento, né? Mas, quando a gente olha o consumo de energia elétrica desses motores, vocês vão ver que não faz o menor sentido a gente ainda comprar motor usado. Então, um motor novo hoje, dentro de uma indústria que paga barato no quilowatt-hora, ele teria aí um consumo de energia de R$ 4.800 por ano. Quando eu vou te comparar ele com um motor usado que possui uma eficiência muito menor, a gente estaria falando aí de um consumo anual de energia de R$ 6.570. Então, esse é o famoso barato que sai caro, né? Eu economizei R$ 450 na compra do motor e estou gastando aí quase 2.000 a mais de energia todo mês com esse motor usado. Mas isso aqui fica ainda melhor. Quando eu vou falar disso, né? Colocando um inversor de frequência, no nosso exemplo aqui, uma bomba, né? Isso aqui não é verdade para todas as aplicações, mas usando o exemplo aqui que a gente está falando de uma bomba rodando a 42 Hz, a gente fala de um consumo de energia de R$ 1.600 no ano. Então, eu gastaria aí 2.045 no conjunto, teria uma conta de R$ 1.600. Então, é muito válido a gente utilizar o inversor de frequência em aplicações onde a variação da velocidade traz ganho para o processo. Beleza? E aí aqui a WEG lançou um software chamado WEG C++, onde a gente consegue imputar ali os dados do motor que a gente tem instalado na nossa planta. Então, potência do motor, a idade, por quantas rebobinagens ele já passou e se ele é acionado por inversor de frequência. Embaixo já sai ali automático, né, os dados do motor novo e esse software ele vai fazer um cálculo de ganho pela substituição do motor antigo pelo motor usado, né, o ganho com economia de energia. Mas não só economia de energia, recentemente a gente incorporou também a análise na redução de emissão de gás carbônico no software. Então ele sai um relatório completinho ali dos ganhos que você vai ter econômicos, né, ganhos de payback, e também ganhos ambientais, né? Quanto menos gás carbônico eu vou estar emitindo por estar utilizando um motor de maior eficiência. Seguindo aqui na nossa agenda da transição energética, a gente, primeiro passo, né, foi para um passo de eficiência energética, depois o segundo passo dele é a eficiência operacional. Então, dentro da minha fábrica, os equipamentos eles já estão o top do top na questão de eficiência. Agora eu preciso monitorar todos esses ativos, né, para eu conseguir ter certeza de que meu processo
e entrega tudo aquilo que eu posso fazer. E quando a gente fala de eficiência operacional, a gente primeiro vai trazer uma comparação aqui. Um slide, na brincadeira. Aqui eu gostaria de trazer para vocês o Dr. Dolittle. E o que o Dr. Dolittle tem a ver com eficiência operacional, com indústria 4.0? Né? O Dr. Dolittle, ele é conhecido por ser o maior veterinário da história da humanidade. E o que faz o Dr. Dolittle ser o maior veterinário da história da humanidade? Ele tem a característica de conversar e ouvir os animais. Então, o animal consegue relatar para ele, né, o que ele está sentindo, aonde ele está sentindo. O Dr. Dolittle, ele consegue ser cirúrgico naquilo que o animal precisa, né? Então ele consegue atuar no tempo certo, no local certo e deixar os bichinhos felizes. E se eu quiser que a minha fábrica seja a fábrica mais eficiente possível, o que eu preciso fazer para ter isso? Eu preciso conversar com a minha máquina. E hoje, como que eu converso com a minha máquina? Eu converso com a minha máquina através de sensoriamento das máquinas. Então, a VEG hoje ela conta com todo tipo de sensoriamento de ativo que a gente pode ter dentro da nossa fábrica, a começar pelo VEGScan. O VEGScan ele faz o sensoriamento de todo o ativo rotativo que eu tiver dentro da máquina. Pode ser ele um motor, pode ser ele um redutor, pode ser uma bomba, um ventilador, um exaustor. O VEGScan ele vai fazer ali as análises de temperatura e vibração e ele vai avisar você, ó, o motor aqui está vibrando muito, ou a temperatura dele está aquecendo demais, então está na hora da gente dar uma manutenção nesse ativo, exatamente como o Dr. Dolittle fazia. A gente tem também o nosso Drive Scan. O Drive Scan ele é para os drives, né? Então, tanto drives como software de baixa e média tensão e relés inteligentes conseguem comunicar com o nosso Drive Scan e ele vai fazer ali medições de potência e tensão, de saída, consumo do inversor, ele vai fazer a medição de temperatura do inversor, ver como é que está o ar interno, né? E aí a gente tem também uma IA integrada a todos esses scans que eles vão determinar o tempo de vida útil de cada um desses ativos, né? Então, se ele continuar operando do jeito que ele está operando, em X anos ele vai morrer. E a gente tem também o nosso VEG Transformer Scan, que faz o mesmo trabalho dos outros dois scans, só que para os transformadores. Transformador a seco ou transformador a óleo, o VEG Transformer Scan consegue fazer esse tipo de trabalho, né? E qual que é a grande vantagem de ter todos os scans da VEG, né? Você consegue fazer o monitoramento de todos os seus ativos em um só software, né? Então, em uma só plataforma, eu consigo ter ali todos os meus ativos listados, os alarmes que cada um envia numa única plataforma. Eu não preciso ter diversas telas ali monitorando os meus ativos. Passando dos sensores, a gente vem aqui para o nosso MES, né, o Manufacturing Execution System, que ele é um software de gerenciamento do chão de fábrica, né? Então, o MES ele vai pegar a informação da máquina, né, o pulso da máquina, do PLC, de alguma forma ali que a máquina consegue enviar para ele um pulso de que ela está produzindo, ele vai fazer a gestão do chão de fábrica, né? Então, se aquela máquina, quanto tempo aquela máquina trabalhou, quanto tempo ela ficou parada, quanto tempo ela produziu, o que ela produziu, mas se ela produziu quantas peças boas, quantas peças ruins, a expectativa, então, quanto que aquela máquina deveria estar produzindo e quanto que ela está produzindo na realidade, mas não só de uma máquina específica, o software ele tem a visão do parque fabril todo, né? Então, eu começo a controlar ali máquina a máquina, máquina a máquina, e aí eu consigo ter uma visão geral do parque fabril. Tudo isso em tempo real, então eu consigo ver o que a máquina está produzindo em tempo real. Consigo enviar também todos os... Eu elimino o papel do chão de fábrica, né? Então ali eu consigo ver... Eu consigo passar todas as ordens de produção, os desenhos, checklists, através do software também. Então, eu tenho um ganho de produtividade e eliminação do papel do chão de fábrica. Também aumentando o índice de produtividade, né? Então, após a instalação de MES dentro da fábrica, a gente vê ganhos de produção aí na ordem de 10%, logo após a implantação do software. Vamos lá? E aqui a gente tem também o nosso sistema de visão,
né? O sistema de visão é um sistema de visão para controle de processo, ele vem com uma inteligência artificial embarcada nele e ele consegue identificar dentro do processo produtivo o que é ruim e o que é bom. Então, o software dele ele é um software, apesar da inteligência artificial, ele é muito fácil de programar. Eu ensino para a câmera o que é bom e o que é ruim. Então, está passando ali a linha de produção. O produto passando como essa caneta assim, passando assim, ele é bom. Se ele tiver faltando essa pecinha aqui, hora que esse produto passar, a câmera ela vai dar um alerta, né? E esse alerta a gente pode interpretar ele como tirar a peça da linha, parar a linha, mas ele vai avisar, ó, tá passando uma peça ruim. E por que que isso é importante dentro de uma eficiência operacional e o que que isso conversa com a sustentabilidade? Quanto de perda, né? Quanto não sustentável é eu enviar um produto ruim para o meu cliente? Por exemplo, uma montadora tem que fazer um recall de várias unidades de automóveis porque alguma peça ruim passou pelo sistema e aí um sistema de freio em algum carro não está funcionando e a montadora tem que retornar tudo isso para a fábrica, né? O quanto desgaste, quanto gás carbônico eu não tenho que emitir na atmosfera para estar correndo atrás desses problemas. Então, quanto antes a gente consegue, né, verificar um problema na nossa linha, menos retrabalho eu tenho, quanto menos retrabalho eu tenho, menos gás carbônico eu emito, por assim dizer. Então, esses foram, né, soluções digitais e eficiência operacional dentro da nossa planta, né, o segundo passo da nossa agenda da transição energética. E agora a gente vem aqui para o terceiro passo, que é o passo da eletrificação. Então, eu tenho uma fábrica totalmente eficiente, né, com uma operação que produz muito bem. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar todos os equipamentos, né, que tem ali uma injeção de gasolina, de diesel, ou que emitem algum tipo, né, de gás que contribui para o efeito estufa, para ele ser eletrificado. Que equipamentos eletrificados, ele não emite gás carbônico. E aí a gente vem para o primeiro e mais importante equipamento que a gente fala hoje, né, que é o BESS, o Battery Energy Storage System, que na verdade a gente está falando aí de uma grande bateria e essa é a bola da vez aí para a nossa agenda de transição energética, né, e a gente conseguir atingir as metas. Por que que a gente fala que o BESS é o elemento chave da transição energética? Então, como eu mostrei ali anteriormente, a nossa matriz energética ela é formada por hídrica e renováveis, né? E as renováveis têm um ponto de vista que ela tem um certo problema, que ela é uma fonte não despachável. O que que isso quer dizer? Uma energia solar ou uma energia eólica, eu não controlo o momento em que eu produzo energia. A solar eu só produzo energia na hora que tem sol e a eólica eu só produzo energia na hora que tem vento. E não necessariamente esses horários de produção casam com horários de consumo da rede elétrica. Então, eu preciso conseguir despachar essa fonte, né? Então, por exemplo, na hidráulica, né? Eu tenho lá a minha barragem e eu deixo a água acumulada ali de um lado da barragem. Na hora que eu preciso de energia elétrica, eu abro a comporta e gero energia elétrica e injeto essa energia na rede. Mesma coisa uma térmica, né? A térmica eu deixo ali os combustíveis, na hora que eu preciso de energia, eu aciono a térmica e ela começa a me gerar energia. Nas renováveis a gente não tem esse despacho. Então, por isso que o BESS é tão importante, que a gente vai armazenar a energia gerada pela solar, gerada pela eólica dentro do BESS, e no momento em que o consumo estiver muito grande, eu despacho essa energia das baterias na rede elétrica. Então, por isso que o BESS é um elemento tão chave na transição energética. Fora isso, né, tirando na parte macro do BESS, como que ele consegue ser tão importante aqui para as indústrias, né, e as baterias de forma geral para residências, comércios e tudo mais. A gente consegue fazer um uso inteligente da energia e flexibilidade operacional, ou seja, eu escolho o momento em que eu vou utilizar a energia da concessionária e o momento em que eu vou utilizar a energia do BESS, né? Então ele tem essa arbitrariedade. Ele é um equipamento que não tem emissão nenhuma de poluentes na operação dele. Então, no momento que a energia está armazenada nas baterias, para eu despachar essa energia, eu não emito nenhum tipo de poluente.
né? O BES a gente fala que ele é um canivete suíço de opções, né, de funcionalidades para a indústria. Então, ele garante uma segurança energética para a indústria. Então, eu tenho a minha planta, eu tenho um pisca dentro da minha planta, ou a concessionária deixa de fornecer energia ali para mim por 1, 2 horas. Quando eu tenho um BES dessa capacidade, eu consigo garantir uma segurança energética, ou seja, consigo garantir que a minha fábrica não vai parar, né? Quando a fábrica para, qual que é o maior custo para você? Aonde isso pega? Aonde isso dói? Então, se eu tenho, por exemplo, uma injetora dentro da minha planta, né? Se tem um PIS que a injetora para, o processo ali dentro para, o plástico que está ali dentro resfria, eu tenho que parar, abrir a máquina, limpar tudo aquilo para restartar o processo. Isso pode ser uma perda de 1, 2, 3, 4, até 10 horas a gente já viu de processos com injetora quando tem um pisca na energia. Quanto isso não custa para a indústria, né? E a gente, com o advento do carro elétrico, como eu trouxe lá atrás, a gente vai cada vez utilizar mais a rede elétrica, utilizando cada vez mais a rede elétrica. A nossa rede, que já é uma rede que já está meio carente, ela vai ficar cada vez mais sobrecarregada e a falta de energia vai ser cada vez mais constante no nosso país hoje. Então, esse equipamento ele vem aí como uma chave para a gente garantir a nossa segurança energética e garantir fornecimento aos nossos clientes, né? Mas não só isso, o BES ele pode ser utilizado como, por exemplo, esse caso aqui da Copel, que utiliza o BES quando ela vai ter que fazer alguma manutenção na rede. Então, ao invés de desligar o quarteirão inteiro, eu desligo a rua onde eu vou fazer a manutenção e coloco o BES no restante ali do quarteirão para garantir o fornecimento de energia ali para os outros moradores, né? Não ficar o bairro, o quarteirão ali todo parado, ficar somente no local de manutenção. A gente tem também aqui esse BES em Furnas, né, que é para a fabricação de hidrogênio verde. E a gente teve aí recentemente, né, um projeto da WEG na Amazônia para uma agroindústria, né? Então essa agroindústria passou a ter mais autonomia energética, passou a ser mais produtivo e com isso a gente conseguiu aumentar a renda de mais de 400 famílias que trabalham, né, nessa agroindústria. Então, você vê que o BES ele tem diversas aplicações, ele pode ajudar muitas pessoas, não somente a indústria, não somente a gente aí nessa transição energética, mas famílias que dependem ou que não têm acesso a uma rede muito estável a garantir mais produção, né, como esse caso dessa agroindústria. A gente também conta com uma linha completa de no-break. Então, o no-break ele é utilizado para autonomias pequenas, então para paradas pequenas ali, e a gente conta com uma família completa ali, desde residencial até, ultimamente a WEG lançou os no-breaks industriais, né, de 200 kW, podendo deixar eles ali seriados a chegar a potências de 1 mega para garantir que o seu equipamento continue funcionando, né? Casos de hospitais, por exemplo, utilizam muito dos no-breaks, porque até o gerador a diesel entrar tem uma demora ali de 1, 2 minutos, então o no-break ele segura a carga nesse tempo até o diesel poder entrar e operar o hospital no caso de uma falta de energia. A gente também conta com eletrocentros, né? Então, eletrocentros são salas elétricas flexibilizadas, eu posso montar o eletrocentro aonde eu quiser, dentro da minha planta, ou se for numa mineradora, aonde estão os pontos de mineração, eu consigo levar energia através dos eletrocentros. E aqui, como eu já tinha dado um pequeno spoiler, né, a gente tem aí a eletrificação da frota de carros, caminhões, ônibus, trens, e a WEG hoje conta com uma linha também completa de carregadores veiculares, né, os carregadores VMOB da WEG. Vale destacar aqui que a WEG é o único fabricante nacional desse tipo de equipamento, então é o único fabricante que tem aqui dentro do Brasil. Isso dá algumas vantagens, como, por exemplo, comprar o produto com financiamento do Finame, né? E, logicamente, que na questão de assistência técnica também, peças de reposição e tudo mais. Então, como eu disse, a gente conta com uma linha completa residencial para prédios, para comércios, indústrias, até no novo modelo de negócios de eletropostos também, a WEG tem produtos que se encaixam exatamente para cada necessidade. E uma coisa bacana também da WEG é que a gente conta com uma plataforma de gestão para gerenciar
a energia que passa pelos carregadores. Então, se eu coloco na minha indústria, como garantir que com o carregador veicular eu não vou, por exemplo, extrapolar a minha demanda contratada no momento que a fábrica estiver operando ali na capacidade máxima. Então, a gente conta com plataformas de gestão que vão conseguir fazer a gestão de energia dentro de cada uma desses segmentos aqui. E aqui vale destacar alguns projetos bacanas, né, como o projeto lá de Fernão de Noronha, que a WEG fez as garagens solares alimentando os carregadores para eletrificar a frota de bug de Fernando de Noronha, né? Então, eles tinham uma dificuldade muito grande para transporte de combustível. Isso aqui foi uma solução muito legal que a gente teve para eletrificar, deixar a ilha mais sustentável, né, e garantir que o pessoal, os turistas que vão para lá, ainda tenham uma experiência bacana nos bugs. A gente também tem casos de shopping center, como esse aqui, com vários carregadores veiculares, onde o consumidor vai passar um tempo maior dentro do estabelecimento, ele pode aproveitar e ir carregando o carro enquanto vai fazer as compras lá no shopping. Bom, então eu já troquei todos os meus equipamentos para equipamentos mais eficientes, eu já automatizei a minha fábrica, eu estou monitorando tudo, eu estou sensoriando tudo, eu sei o que está acontecendo a cada momento, sei a hora de fazer cada manutenção. Eu já eletrifiquei a minha fábrica, né? Então, todos aqueles equipamentos que eu tinha que emitiam gás carbônico, agora eles são todos elétricos, né? Como que eu vou sustentar tudo isso? É a nossa matriz energética, né? Então, como eu mostrei, o Brasil tem uma matriz energética altamente limpa, né? E a tendência é que isso se limpe cada vez mais, por assim dizer. Então, quando eu consigo sustentar todo esse consumo de energia elétrica com uma produção de energia renovável, aí sim que a sustentabilidade faz sentido, né? Então, houve-se um investimento todo, né, nas 3 primeiras partes ali da nossa transição energética, e agora eu tenho sustentado a isso energias renováveis, ou seja, a emissão de gás carbônico na indústria ela já está baixa, para não falar zero, né? E aí o primeiro passo que a gente tem aqui é os nossos produtos, equipamentos de energia solar, e aqui, literalmente, o céu é o limite, ou o sol é o limite, como vocês quiserem, né? Então, dentro da indústria, a gente pode ter, né, instalações em telhado, a gente pode ter instalações em solo, como eu mostrei ali em Fernando de Noronha, a gente pode ter as garagens solares. Então, aqui a gente não tem restrição nenhuma para a produção de energia elétrica junto à carga, né? Então, quando a gente produz energia elétrica no mesmo local de consumo, a gente fala produção junto à carga. E qual que isso aqui não é uma grande novidade, por assim dizer, mas o que está sendo muito aceito na indústria hoje, principalmente em indústrias, né, com a abertura do mercado livre, né, e recentemente a gente já viu aí um plano de abertura até para as baixas tensões, até para residências, para o mercado livre, a gente tem a solução de grid zero. Então, uma indústria que está no mercado livre hoje, para injetar energia na rede, tem um custo de adequação da cabine primária, e normalmente não quer mexer na cabine primária. Então, a gente tem uma solução de não injeção na rede por parte da energia solar. Então, a gente põe ali um controlador de potência do inversor. Toda vez que a capacidade da fábrica for menor do que a potência que o inversor está produzindo, esse dispositivo vai regular a potência do inversor a fim de não injetar energia na rede. Né? Com a redução que a gente teve no valor das placas solares aí de 2, 3 anos para cá, a gente está vendo aí retornos de investimento muito atrativos. Né? Então, cada vez mais indústrias estão migrando aí para uma solução de energia solar ali para bater 20, 30, 50, em alguns casos até 100% do consumo da indústria ficar ali na geração solar. É um equipamento de vida útil muito longo, né? Então a gente fala de garantias de 25 anos, vida útil pode ser até mais do que isso, e uma energia altamente sustentável. Mas, de novo, né, não quero só trazer aqui passos para a indústria. Né? Então, naquele caso que eu falei da agroindústria, que implementou um BES, eles implementaram um BES com energia solar. Então, o que trouxe para eles cada vez mais segurança e independência energética, aumento de produtividade, no casamento dessas soluções. Como eu mostrei ali em Fernando de Noronha também, a gente tem o casamento de solar e os carregadores elétricos. Então, todas essas tecnologias elas se conversam muito bem hoje. Eu posso montar
um posto de energia elétrica, né? Então, um eletroposto abastecido por solar e ter um BES ali de backup de energia. Então, essas três tecnologias, elas se conversam muito bem. A gente tem projeto de energia solar para comunidades ribeirinhas que não têm acesso à rede elétrica, né? Então, um pescador ali que precisava de muito gelo para manter o peixe dele resfriado por algum tempo, não conseguia ter um freezer, ou que o acesso à rede elétrica era muito ruim, o freezer vivia desligando, a gente hoje consegue fornecer para ele um sistema solar com uma bateria residencial que ele consegue armazenar isso e trazer uma renda maior para a família dele, né? E a gente também pode extrapolar para usinas como essa aqui de Coremas, de mais de 90 megawatts de energia, poderia energia suficiente, né, para abastecer 110 mil residências de famílias. Então, aqui o solar, como eu falei, o sol é o limite, eu posso ir tanto a residência de uma comunidade ribeirinha, como eu posso extrapolar para usinas desse tamanho para fornecer muita energia elétrica para a nossa rede. Tá? A WEG também hoje conta com parques eólicos WEG, então a WEG é um fabricante dos aerogeradores, das turbinas eólicas para a produção de energia também. E aqui a gente vai marcando aí o fim da nossa agenda de transição energética, né? Então a gente teve aí, né, os 4 pilares que a gente passou: eficiência energética, eficiência operacional, eletrificação e as renováveis para apoiar tudo isso. Esses são os 4 passos aí da nossa agenda energética. Antes da gente partir para um final aqui, eu só queria trazer um adendo de um produto novo que a WEG lançou no mercado, que tem muito a ver com a eficiência operacional, né, que é o nosso robô. Ele é o WEG Mobile Robot, e ele é um robô de uma tecnologia AMR de locomoção. Então, você não precisa de nenhuma obra de infraestrutura, ele não precisa de nenhuma diretriz, nenhum refletor, não precisa quebrar chão para passar trilho para ele andar. Ele possui uma inteligência artificial embarcada, onde eu coloco ali a planta da fábrica, o desenho da planta dentro do software dele, coloco os pontos que ele vai buscar material e aonde ele vai deixar o material, e ele consegue se locomover sozinho pela planta fabril ali, não tromba com ninguém, ele tem sensores ali para evitar choque com pessoas ou com outros equipamentos dentro da fábrica, e ele é um equipamento que substitui as empilhadeiras. Muitas das empilhadeiras hoje são movidas a gás, então a gente consegue aí um ganho de eficiência operacional do ponto de vista sustentável com esse robozinho que ele é elétrico aqui. O WEG conta com um portfólio de serviços muito grande, então em motores, transformadores, geradores e bobinas de grande potência, média tensão. A WEG possui hoje uma equipe de serviços para tudo isso. E, logicamente, quando a gente fala de assistência técnica, a gente não pode deixar de mencionar a Dimensional. Dimensional é um grande parceiro WEG, assistente WEG autorizado na parte de motores e drives, tem um laboratório de drive que é coisa de última geração, coisa fina, e é um parceiro WEG assistência 24 horas, que a gente sabe que para a indústria é algo essencial, tá? E aí, para a gente finalizar tudo aqui, né, para eu conseguir sumarizar tudo aquilo que a gente falou, eu vou trazer um vídeo desse último projeto que a WEG fez, que é um vídeo muito bacana, que a gente sai um pouco da mentalidade de indústria, da mentalidade de o lucro, por assim dizer, e a gente vai realmente na mentalidade de ajudar pessoas, né, pessoas que realmente precisam, e como a tecnologia, os avanços da tecnologia e sustentabilidade vem ajudando a gente a conseguir ajudar cada vez mais as pessoas que não têm esse acesso rico que a gente tem à rede. Across the vast Amazon rainforest, a new energy is emerging, connecting lives, communities, and driving the creation of a more sustainable future. At the mouth of the world's largest river, Ilha das Cinzas is the stage for a major transformation, where nature and innovation come together to change the reality of a region and inspire the world. The Association of Agro-Extractive Workers of Ilha das Cinzas, APAIC,
together with Natura and WEG, have joined forces to create the first agro-industry of Brazil in a floodplain area for biodiversity assets powered by renewable energy. Built on stilts and equipped by WEG with an innovative photovoltaic system, the agro-industry generates clean energy and stores it in batteries for continuous use, harnessing the sun as a powerful tool to boost the region's socio-bioeconomy, while promoting autonomy, productivity, and sustainability. With the inauguration of the agro-industry, the energy of the forest becomes even more powerful. Bioactives like Moru, Ukuuba, and Patois now amount to over 40 tons of processed oils and butters per year. The income of more than 470 agro-extractivist families increases by 60%. This transformation is not only technological, it is also human. Women are the driving force, leading the way toward a fairer future in the region. This agro-industrial model is a showcase of socio-environmental technologies. For Natura, with over 25 years in the Amazon, this partnership is a prime example of combating climate change and regenerating businesses, people, and nature. A new era of opportunities is emerging. Ilha de Cinzas stands out as an example to be followed. Let's embark on this journey together, where the energy of the forest, the sun, and humanity converge to create a more sustainable future. One where everyone wins: communities, businesses, the forest, and the entire planet. Então, aqui a gente mostra nesse vídeo, né, o que eu já tinha falado, é a primeira agroindústria no Brasil. Ela é tocada por renováveis ali, pela solar e as baterias armazenando essa energia. Ajuda mais de 470 famílias ali nos seus proventos, e principalmente mulheres, que são ali quem trabalha, como a gente viu no vídeo, no extrativismo ali, pegando as sementes para a agroindústria processar depois e vender isso daí. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era essa a nossa jornada. Queria agradecer muito a todos vocês aí que estiveram presentes, que estiveram ouvindo aí um pouquinho da nossa experiência nesse tema. E agora a gente abre para a sessão de perguntas aí das dúvidas que vocês tiveram durante o treinamento. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado aí pela apresentação. Então, a gente vai deixar um tempinho para o pessoal ir enviando as perguntas. E o Gustavo aqui já tem uma pergunta aqui, Gustavo. É do Rafael Fernandes. Ele gostaria de saber qual que seria a potência disponível comercialmente de um BESS. Muito obrigado pela pergunta, Rafael. Comercialmente falando, o BESS ele tem ali de potência mínima 75 kW, né, para a gente estar comercializando um BESS. E aí a potência máxima, o sistema ele é totalmente engenheirado e personalizado para atender a necessidade de vocês. Então, ali de potência mínima de 75, e aí você pode extrapolar até quanto você precisar. Tá? Então, aí as cargas também. Tá? Então, potência de 75, aí vê a carga que você precisa. 1, 2, 3, 5 horas de autonomia, e aí o BESS ele é dimensionado para atender a aplicação. Quem manda é a aplicação, e a gente dimensiona o BESS conforme necessidade. Gustavo, o Rafael agradeceu a sua resposta e ele faz mais uma pergunta aqui, né? Como que a WEG enxerga a eletrificação dos veículos elétricos e se teremos rede elétrica suficiente para atender essa demanda em um curto período? A eletrificação dos veículos
a gente vê, pelo menos eu vejo como algo inevitável, né? As concessionárias de veículo elétrico vêm crescendo, a produção muito, a gente pode pegar aí BYD, GWM, né? Elas vêm com opções muito boas de carro, a preço bastante competitivo, então a gente acredita que isso não vai ter mais volta. Tem aí a parte de eletrificação de frotas, né? Então, cidades eletrificando frota de ônibus, frota de polícia. Então, a gente vê esse processo como irreversível, ele vai acontecer. Quanto à parte da rede elétrica, esse sim é um ponto de atenção, né? Então, não só a rede elétrica brasileira, como a rede elétrica mundial não estão preparados para receber tanta necessidade de energia, e é aí que o BES ele entra como o fundamento-chave disso aí tudo, né? Quanto mais local eu consigo deixar minha produção, meu armazenamento e meu consumo de energia, então quanto mais próximo eu conseguir estar do meu consumo, menos eu vou precisar da rede elétrica. E quanto menos eu precisar da rede elétrica, mais preparado eu estou para essa transição que tá por chegar aqui. Então, a rede hoje, né, a WEG fornece transformadores para as concessionárias de energia e para o Estado brasileiro, por assim dizer, e a gente tem pedidos gigantescos lá na fábrica de transformadores para manutenção da rede elétrica. Mas a potência que vai entrar é muito grande. Então, eu, pelo menos, vejo uma necessidade da gente deslocar a produção, geração e armazenamento de energia para mais próximos dos polos de consumo. Isso a gente consegue através da solar com o BES, né? Então, essa é uma solução que eu vejo como essencial para a gente fazer o deslocamento da distância, né, de geração e consumo, deixar eles cada vez mais próximos para depender cada vez menos da rede. Obrigado, Gustavo. Temos mais aqui uma pergunta do Roger Menegas. Ele pergunta se é possível trabalhar com o BES simultaneamente com um gerador a diesel. Sim. Tá? Então, o BES hoje ele é um equipamento totalmente monitorado e você consegue programar ele para fazer qualquer tipo de operação, né? Então, o BES hoje ele tem um tempo de acionamento muito rápido, muito mais rápido do que o gerador. Então, a gente pode programar um BES hoje para, caso tenha uma falha no fornecimento de energia da rede elétrica, né? O BES entra. Logicamente que o BES ele tem um tempo de autonomia ali estimado, né? Então, 2, 3, 4 horas, conforme o projeto dele foi desenvolvido. Mas, caso, né, a rede elétrica não volte nesse tempo, o BES ele tem sim ali a capacidade de fazer a interligação com o gerador a diesel, né, e acionar o gerador a diesel no momento em que a bateria tiver por acabar ou no momento em que o gerador a diesel for mais viável economicamente do que operar com BES. A gente usava, por exemplo, aí o exemplo do agronegócio, né, que são fazendas que têm, às vezes, muito distante, não têm acesso à rede elétrica, ou o custo de trazer a rede elétrica é muito elevado, a gente pode ter uma solução ali de solar, BES e gerador a diesel, para utilizar a maior parte do tempo o solar o BES, mas quando necessário, eu utilizo ali o gerador a diesel, né, para estar fazendo aí o fornecimento de energia elétrica para a fazenda, no caso. Então, gostaria de agradecer em nome da Dimensional, Gustavo, pela apresentação, pela sua disponibilidade, bem como toda a equipe da WEG que está dando um apoio para a gente. Eu acho que então seria isso, então, Gustavo. Fechado, então, Leonardo. De novo, muito obrigado pela oportunidade de estar